Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre o Emmanuel Martinez, volante que estava no América Mineiro, foi muito especulado no Cruzeiro e que foi para o Fortaleza, vocês lembram, né? A grande questão é o seguinte, ele foi contratado com um valor até que alto, mas não tem conseguido jogar com frequência pelo Fortaleza nesse ano e, na minha opinião, se aparece uma proposta interessante para o Fortaleza, pode acabar tendo um negócio, né? Para trocar então o Fortaleza pelo Cruzeiro. Será que o Pedro Lourenço veria com bons olhos essa situação? Qual que é o valor de mercado do meio-campista? Que, lembrando, pode atuar em dois setores que o Cruzeiro precisa muito, que é nessa função, né, por exemplo, de um meio-campista centralizado, um volante pelo lado esquerdo, ou até mesmo um próprio meia de criação. Vou comentar aqui com vocês. Além do Emmanuel Martinez, tem também um atleta que era um desejo da Raposa no ano passado, que eu acho muito bom, dependendo, poderia sair com um valor um pouco mais alto, né, do que seria o Emmanuel Martinez, mas é bem mais jovem e vem se destacando, que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, estamos bem perto aqui, ó, de 43 mil inscritos. Então se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente vai ajudar bastante a chegar aqui a essa meta, tá? Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, antes de falar aqui sobre o Emmanuel Martinez, eu quero falar aqui sobre o Nicolas Fonseca, o jogador então uruguaio que pertence ao River Plate, que vem chamando a atenção bastante, né? É aquela coisa, ele já foi especulado no Cruzeiro na temporada passada, quando não estava disposto, né, a fazer um investimento ali de 8, 7 milhões de reais para contratá-lo junto ao ao Montevideo Wanderers do Uruguai. Então, pela equipe, né, somando aí uma temporada e meia, foram exatos 47 jogos e 3 gols marcados. E aí, então, o jogador acabou indo para o River Plate com um valor próximo aí de 7 milhões e meio de reais. Pelo River Plate ele começou muito bem, até nessa temporada aqui então 17 jogos e 1 gol, mas nos últimos jogos ele tem sido muito mais reserva do que titular. É claro, ele joga com uma frequência muito grande, é como se fosse um 12º jogador e é visto com um potencial de venda futura bem grande para o clube, né, em si. Então assim, pode ser que acabe tendo nessa negociação envolvendo com algum outro time e se, por exemplo, foi comprado por 7 milhões, certamente o River Plate não vai querer vender por menos de 15 ou 16, mas eu deixaria aí como uma alternativa. Pelo River Plate, igual eu falei para vocês, 17 jogos e 1 gol, é um nome que já foi especulado pela gestão passada do Cruzeiro, acho um cara bem fora da curva, tem muito potencial, meio campista que é destro, né, 25 anos, vai lembrar que tem um meio campista argentino que joga no River Plate, que deve ir para o Real Madrid com um valor estratosférico, tá? Tipo 140, 160 milhões de reais. E aí o Nicolas Fonseca assumiria naturalmente essa função como titular. Então é um cara que eu gosto muito, apesar de não estar sendo titular agora, é um cara que se chegasse para o Cruzeiro eu acharia sensacional. Deixa a sua opinião aqui embaixo então. Nós damos sequência aqui no vídeo, então um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês, vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui 100 reais, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria 44 reais. Lembrando que na Betfair, a partir de 65 reais, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então 187 reais. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui ó, Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1,55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2,23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui ó, 290 reais caso as equipes vençam, então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero falar agora então com vocês sobre a situação envolvendo o Emmanuel Martinez, né, Gustavo? Que história é essa? Bom, vocês vão lembrar daquela novela que foi o jogador, eu cansei de trazer vídeo aqui para vocês do Emmanuel Martinez e do Mastriani, e assim, ele tá dando bobeira no mercado, na minha opinião. Pode ser um nome muito mais possível de chegar agora do que quando estava no América. Ué, Gustavo, mas ele não acabou de ser comprado? Sim, gente, ele acabou de ser comprado mesmo pela equipe do Fortaleza. Foi aí em abril, no início do mês passado. Só que pagaram então 9 milhões de reais aproximadamente e o atleta não tem conseguido jogar com tanta frequência. Eu até vi aqui, né, para ver se tinha alguma coisa de errado, de problema físico, mas não. Ele está bem, ele inclusive já fez a sua estreia, só que não tem jogado com frequência. Eu vou tentar deixar aqui para vocês. O último jogo foi na derrota por 4-1 para o Real Potosí, fora de casa, no dia 8 de maio, e aí desde então ficou 2 jogos no banco de reservas, e anteriormente a isso também ficou 2 jogos no banco e nem entrou, né, no Campeonato Brasileiro.
Então assim, no Brasileirão apenas um jogo, não vai chegar a 7 jogos até reabrir a janela. E sinceramente, cara, se o Cruzeiro fosse atrás, eu acharia uma ótima opção. Nesse ano então, 2 jogos pelo Fortaleza, temporada passada pelo América Mineiro sensacional, 62 partidas, 1 gol e 9 assistências. Eu vou deixar aqui também já para vocês os números dele antes, que ele jogava como meia de criação no Barcelona. O último ano mesmo, 41 jogos, 8 gols e 6 assistências. E aí no América ele jogou como meia central, como se fosse um volante pelo lado esquerdo com mais liberdade. Foi ele e o Marlon, os 2 jogadores com mais desarmes na Série A do Brasileirão do ano passado. E tá aqui o mapa de movimentação dele, né? Dá pra ver que é um cara que tá em todos os lados do campo, cara. É volante pelo lado esquerdo, volante pelo lado direito, meia de criação, meia pelo lado esquerdo, meia pelo lado direito. Se movimenta muito bem, não é à toa que na Série A do ano passado, 35 jogos, 1 gol e 5 assistências, 29 desses na condição de titular. E ele não foi pro Cruzeiro por quê? De acordo com as informações que tivemos, o América sempre batia na tecla e pedia 15 milhões de reais. Teve alguns boatos falando que o Cruzeiro chegou a oferecer 13, teve, mas pelo visto não chegou a um valor tão próximo disso, tá? Mas com certeza, tá? Tivemos várias matérias na época afirmando que o Cruzeiro fez uma proposta próximo ou até superior a isso, né? Especulado de 9 milhões, que foi o que o Fortaleza pagou. O Cruzeiro fez, de acordo com as especulações, várias propostas de 9, 10 milhões de reais, mas o América não aceitou porque é um rival, né? Então acaba que já era de se esperar esse movimento do América, que foi bem decepcionante. O Manuel Martins então ficou 5 meses parado sem jogar, o América pensando que iria recuperar esse valor, né, de 15 milhões de reais, iria chegar uma proposta, não chegou. Ainda teve um lucro na transferência, porque o América pagou 7 milhões de reais, 7 milhões e meio, junto ao Barcelona, vendeu depois de 1 ano e meio por 9 milhões e ainda, né, teve o potencial técnico do jogador durante 1 ano e meio. Então assim, acho que é um atleta agora. Se o Fortaleza recebe uma proposta de 10 milhões, 12 milhões, e certamente, gente, o clube não pagou esse valor à vista não, né? Vamos supor, o Fortaleza vai assumir a dívida que o Cruzeiro vai assumir a dívida que o Fortaleza tem com o América. Por exemplo, o Fortaleza já pagou 5 milhões, o Cruzeiro vai recompensar o Fortaleza pelos 5 milhões e ainda falta 4 para o América Mineiro. Cara, com certeza eu acho que valeria muito investimento, seja para jogar como um meia de criação, como um volante pelo lado esquerdo. Eu acho que o meio de campo com o Lucas Romero pelo lado direito, Emmanuel Martins pelo lado esquerdo e o Matheus Pereira na criação, cara, muito interessante. Até em alguns momentos podendo colocar ele de criação e o volante sendo o Cifuentes ou o Lucas Silva com o Lucas Romero e deixar o Matheus Pereira na ponta direita, também acho sensacional. Deixa a sua opinião aqui embaixo então, o que você tem a dizer sobre o Manuel Martins, o Nicolás Fonseca, enfim, vai estar tudo aqui para vocês. O link da Betfair também para você apostar nesse jogo, ó. Aproveita e apostar antes, por quê? Porque aí você pega uma cotação mais alta, 1,44 nessa vitória do Cruzeiro contra o Universitário. Daqui a um tempo, por exemplo, quando chegar no dia do jogo, vai estar 1,30, 1,22, vai sempre caindo. Então aposta com antecedência aí, ó, 10 dias antes, já pegando uma odd bem melhor. Outras sugestões de conteúdos, até do Mastriani, gente, eu já fiz aqui um vídeo recente. Volta aqui e veja por lá. E nos vemos então numa próxima. Valeu, galera!